Questão do Instituto Verbena, vamos lá, 2026. Há uma figura, lembrando que toda foto, desenho, expressão de personagem, isso é chamado de linguagem não verbal, ou seja, aquela parte que não tem palavra é chamada de linguagem não verbal. Existe palavra, linguagem verbal, ok? Então qualquer imagem é uma linguagem, tá? Não deixa de ser. Então vamos lá. O que nós temos? Um retrovisor quebrado, certo? E vem escrito: você tem muita vida pela frente, não deixe tudo para trás, né? E ali ao fundo a gente consegue ver um carro, né? Já embaçado, né? Aqui existe também um sapato, quer dizer, alguém que sofreu um acidente, né? Aqui é a propaganda, né? É do Detran. Então, obviamente, isso é feito para gerar uma consciência. Então ele diz: você tem muita vida pela frente, não deixe tudo para trás. O que a propaganda está querendo? Convencer você que dirige, né, a ser uma pessoa mais prudente. Não é verdade? Se eu quero convencer, eu estou convencendo por meio de um aconselhamento, dizendo: olha só, não deixe tudo para trás. Agora vou dizer, ó, o meu conselho, porque você não deixe tudo para trás. E eu vou agora basear o meu conselho, porque você tem muita vida pela frente. Então não seja imprudente. Pois muito bem, seguir, lembrando que nós temos o verbo aqui no imperativo, não deixe tudo para trás. Eu estou falando diretamente com a pessoa que lê, querendo gerar nela uma consciência. O verbo no imperativo, nesses textos que envolvem propaganda, eles têm o intuito de instruir, o intuito de dar uma instrução, uma recomendação, um conselho para que a sua vida melhore. E quem faz isso é o texto injuntivo. Lembrando que o texto injuntivo, como ele dá instrução, também pode ser chamado de texto instrucional, né? Aquele que dá instruções. Dito isso, vamos lá. O texto da campanha utiliza verbos no modo imperativo. Nos enunciados: se beber, não dirija. Use cinto de segurança. O emprego desses verbos contribui para... Então, veja bem, ó, o texto da campanha utiliza verbos no imperativo. A gente tem aqui essa imagem, tá? Que utilizou um verbo no imperativo. E agora ele está falando de outras frases que também deveriam estar lá dentro da campanha. Nos enunciados: se beber, não dirija. Ou seja, você tem muita vida pela frente, então faça isso. Use cinto de segurança, você tem muita vida pela frente. Então eu estou usando verbos no imperativo, dando conselhos para que a sua vida continue, né? E digo mais, a de outros também, né? Porque quando nós falamos se beber, não dirija, pode ser que a pessoa ali dirigindo não morra, mas, né, cause morte de outros. Enfim, o emprego desses verbos contribui para... Letra A, substituir informações visuais presentes no retrovisor quebrado. Ele substitui as informações visuais? Não. Substituir é colocar um no lugar do outro. Não, eles complementam, não substituem. Existe um retrovisor quebrado que te dá uma ideia de que alguém sofreu um acidente, se machucou muito ou morreu, enfim. E você tem essas frases que, na verdade, corroboram o que a imagem está comunicando. Os dois estão tentando convencer você a ter uma conduta responsável. Um não substitui o outro. Tchau, letra A. Letra B. Indicar estados permanentes associados às características da via. Quem é que está dando característica da via, característica da rua? Quem é que está falando em rua esburacada ou qualquer coisa assim? Não, nós estamos falando da conduta e das escolhas de quem conduz o veículo. De quem decide beber, de quem decide não usar o cinto de segurança. Então não tem nada a ver com característica da via. Letra C, narrar ações já realizadas pelos motoristas em situações de risco. Seja luz, a narração requer uma sequência cronológica de fatos, em que acontece uma coisa, depois outra, depois outra. Ele bebeu, entrou no carro, acelerou, morreu. Isso é uma narração. Existe sequência cronológica de fatos. Não é o que acontece aqui. Aqui nós usamos o verbo no modo imperativo para dar um conselho, né? E também para fazer pedido. Se beber, não dirija, não faça isso.
não estraga só a sua vida, esse é o subentendido, como a vida de outros, né? Então, tchau, nada a ver com a narração, é um texto injuntivo, um texto que dá instruções. Letra D. Expressar instruções diretas relacionadas à prevenção de acidentes. Então, estou te dando instruções para prevenir acidentes. Se beber, não dirija. Use cinto de segurança. Olha só o que acontece, ó, retrovisor quebrado, o sapato pro outro lado, provavelmente a pessoa que passou por aquilo ali, se não morreu, está muito mal. Não faça isso. Você tem muita vida pela frente. Então, esse é o recado, é uma mensagem que é feita para instruir, e não só para instruir, também para educar esse condutor, né? Que também é característica desse texto injuntivo, no sentido de dar instruções dizendo, olha, o que você faz causa consequências negativas para você e para outras pessoas, portanto, ser de luz. Gabarito, letra D de dado. Não se esqueça de que, em geral, verbos no modo imperativo costumam estar associados a textos injuntivos, beleza? Ou instrucionais. Não é sempre, beleza? Mas, quando você pega uma receita de bolo, por exemplo, em que existe um passo a passo para você fazer alguma coisa, pegue, sei lá, a farinha, misture com o ovo, com o leite, e aí você vai fazendo passo a passo. Esse texto também é um texto injuntivo. Quando você abre o seu Instagram e tá lá, 5 dicas para você ser mais feliz. Dica 1, faça isso. Dica 2, faça aquilo. E eu vou dando conselhos para você ser mais feliz. É a mesma coisa que acontece aqui, dando conselhos para você não sofrer acidentes e se baseando na ideia de que assim você vai viver mais. Beleza? Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima. Tchau, tchau.